Boa noite, amigos, colegas e alunos. Mais uma segunda-feira que nós estaremos juntos para falar hoje um pouquinho desse tema tão instigante que é o segurado especial e também outras possibilidades dentro dos segurados do meio rural. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Jane Lúcia Berwanger, ex-presidente do IBDP, com quem eu tive o prazer de trabalhar, uma pessoa que tem muitos méritos e esforços nessa área do rural. Então, sempre tem muito para nos trazer, nos brinda com muito conhecimento. É sempre um prazer poder falar com ela. Professora de diversas pós-graduações, então hoje vai ser um prazer enorme estar com a doutora Jane para falar um pouquinho do rural. Bem, como vocês sabem, no começo a gente sempre leva uns minutinhos para conseguir chamar o nosso convidado, professora Jane aqui. Eu já mandei um convite, demora um pouquinho. Adicionar. Em minutinhos, a doutora Jane já vai falar conosco. Boa noite, doutora Jane. Boa noite, Ana Paula. Como vai? Tudo bem também. Eu estava aqui fazendo um resumo, mas um resumo pobre do seu currículo, porque eu não lembrava ele todo. Mas eu já tive o prazer de dizer que trabalhei contigo, que aprendi muito. Foi uma ótima oportunidade de fazer parte do IBDP na sua gestão. Foi muito gratificante. E eu estava contando para o pessoal como é bom trabalhar com uma pessoa como você, que delega, que tem muitas ideias, muitos projetos. E aí aproveito para te perguntar como é que está agora essa questão dos teus novos projetos no meio rural aí. Bom, consegui, graças a Deus, atualizar um dos livros, dois, na verdade, que um é sobre a Constituição e as minorias e outro é do Segurado Especial, Novas Teses e Discussões. E nesse, inclusive, eu tenho um texto sobre a aposentadoria híbrida, que o pessoal está, todo mundo preocupado com esse assunto, enfim, então estamos trabalhando em cima disso. Então, é uma das coisas que estou conseguindo fazer. Ajudo ainda no IBDP, cuido dos cursos, eventos e também da algumas atividades na atuação judicial, especialmente essas que se referem ao rural, então que estão alguns ao meu encargo. Ai, Boa que noite, ótimo. Célia. Muito legal falar com você. Eu vi que a Célia está aí com a gente também. Um grande Tá. abraço para você, Célia. Trabalhou comigo também no início da minha gestão no IBDP. Hoje ela me assessora, me ajuda em Ai, cursos, que em todo o legal, material de marketing do escritório e também do IEPREV. E, que Jane, legal. deixa eu aproveitar para dizer que da minha entrevista no Face, porque assim, a gente tinha esse programa de bate-papo pelo IEPREV no canal Premium. Então, a gente, quando teve essa possibilidade do Facebook desenvolver essa ferramenta bacana de poder entrevistar as pessoas, a gente trouxe ela para o ao vivo. E você é a primeira mulher que eu tenho o prazer de entrevistar Olha no ao só que vivo. legal. Então, nós estávamos sentindo falta de uma presença feminina no previdenciário. Legal, legal. Que E o bom. previdenciário tem muitas Que honra. mulheres, né? Sim, tem muitas mulheres mesmo. A Adriane, que é hoje presidente do IBDP, a Helenice, então no IBDP tem muitos, e nas faculdades também. E diga-se de passagem, pelo menos nos lugares em que eu dou aula, sempre tem mais mulheres na turma do que homens. É As verdade. mulheres têm procurado se atualizar mais, estudar mais. Então, pelo menos por onde eu ando, essa é a sensação que eu tenho. Eu também. E agora, no nosso último congresso no Rio de Janeiro, era eminentemente feminino o público. Eu falei para os meninos que eles vão ter que correr agora, porque eles estão. A nossa sala está cheia de mulheres. Mas, indo para o ponto que interessa, eu queria começar até para dar um recado para o pessoal que está nos assistindo, que hoje é um dia muito especial para o IEPREV, né? Além da presença da doutora Jane, hoje a gente tem um marco, que é o marco do lançamento da nossa revista. Então, hoje nós estamos lançando também a revista de Direito Social. É uma revista do IEPREV que tem a ideia de misturar todas as áreas do direito que se relacionam com o direito previdenciário. Então, a gente quer falar Que de legal. trabalhista, a gente quer falar de previdenciário, tributário, discutir um pouco, até mesmo questões de família, tudo aquilo que trouxer ou que tiver relevo
no julgamento da matéria previdenciária. E o doutor Roberto já pediu: olha, Ana, você abre a live hoje, reforçando o Uhum. nosso convite para a doutora Jane para ela escrever, já que ela é nossa professora da pós. Então, ele falou que eu tinha que reforçar esse convite ao Já me vivo. provocou. Já me provocou, mas assim, estou tentando botar as coisas em dia. E como eu tinha esse projeto dos livros para o Congresso do IBDP, que eu já tinha pensado em atualizar, não consegui todos, mas agora vai aliviar um pouco mais, acho que eu consigo atualizar e depois escrever alguns artigos que estão em projeto já. Então, é a próxima fase. Que bacana, né, Jane? Parabéns ao IBDP. O evento está lotado, né? Um mês antes já, e já está Sim, lotado, já antes do encerraram as mês. inscrições. Aham, E que já você há vai fazer uns o 15 lançamento dias. dessa obra lá. Sim, tem mais outras. Tem uma obra que o Dr. José Ricardo, que é um dos coordenadores da revista do IEPREV, que ele está lançando nesse evento também, que é sobre a perícia biopsicossocial. E eu escrevi um artigo sobre a perícia biopsicossocial e o segurado especial, junto com a Andressa, que é minha sobrinha e trabalha comigo, né? Menina tá, prometendo também aí no direito previdenciário. Então também vai ter, enfim, vai ter outras obras, mas algumas delas aí relacionadas aos temas que eu trabalho. Esse livro do Zé Ricardo vai ser muito bacana. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo junto com o Anderson, com meu marido. E a gente Ah, está escrevendo, que legal. a gente está escrevendo sobre a visão da perícia biopsicossocial para a população idosa, já que o Anderson é geriatra, né? Então Uhum. a gente deu esse viés assim para a população idosa, a importância nos benefícios para eles, tanto para a LOAS como benefício previdenciário, essa visão. Então acho que esse livro vai ser muito interessante mesmo. Com certeza. Mas, Jane, então vou passar aqui para as nossas anotações. Eu sempre faço um Vamos roteirinho lá. porque senão, sem querer, a gente vai se perdendo, né? São tantos Claro, claro. comentários, eu vi que o pessoal já está ali, olha, muito bacana. Nós temos a presença da doutora Maria Helena Carreira Alvim nos assistindo. Legal, um Também tem grande um abraço, livro, doutora. ela também tem um livro nessa área, né? Então, um Sim, grande abraço para ela. Eu já vejo vários alunos aqui, doutor Rodrigo Langoni, Marli Marçal, coordenadora do IEPREV. Então, eu agradeço todo o pessoal que dedica um pedacinho da segunda-feira para assistir as lives, em especial que fez muito sucesso quando souberam da sua presença, Jane. Muita gente me escreveu, ficou super feliz. Então, eu te agradeço também por ter dedicado esse imagina. tempo para nós. Estamos às ordens. Então, Jane, eu falo bastante, viu? Quando você tiver, você me corta. Vamos Olha lá. só, a primeira pergunta que eu queria te fazer não é bem uma pergunta. Eu queria pedir que você discorresse um pouquinho, porque nós temos alunos, desde os mais avançados, também pessoas que estão começando, iniciando no direito previdenciário e que gostam muito de assistir essas nossas entrevistas. Como uma forma até de ver assim essas pessoas como você que estão nessa luta há muitos anos, entender como é o histórico dessa luta, que tudo, né, Jane, cada decreto, cada norma tem uma história por trás. E eu queria que você pudesse discorrer um pouquinho sobre a dificuldade que a população do meio rural ela tem de fazer prova. Então, assim, é tão difícil para eles comprovar o direito. E sempre tem, assim, algumas situações jurisprudenciais ou algumas situações da vida pessoal que dificulta tanto comprovar algo que deveria na via de regra, deveria ser mais tranquilo. Mas a gente sabe que na prática não é. Bom, Ana Paula, assim, ó, primeiro que a gente tem uma realidade muito diferente de uma região para outra do país. A região sul, ela se caracteriza por já ter uma documentação mais completa, mais ampla, enquanto as regiões norte e nordeste já têm mais dificuldades de comprovação da atividade. Então, essa é uma realidade um pouco diferente, e isso acaba impactando, embora que na prática os próprios servidores do INSS e os juízes sabem dessa diferença e acabam minimamente levando isso em consideração. Só que ainda assim a gente enfrenta muita dificuldade. E aí eu diria assim, pela minha experiência, se indefere a cada benefício indeferido, a cada um benefício indeferido para um homem, se indefere 3 benefícios para mulheres, justamente porque as mulheres têm muito mais dificuldade de documentação,
por não constar a profissão nos documentos, por muitas vezes o marido trabalhar fora e aí ela não tem nenhum documento em nome próprio. Então, esse é o primeiro problema que eu vejo. O segundo problema é uma certa tarifação de provas. A Lei 8.213, no artigo 106, tem uma lista de documentos que podem ser utilizados, e essa lista não é um rol exaustivo, tanto não é que a instrução normativa tem uma outra lista, que também não é um rol exaustivo, porque ela fala, poderão ser apresentados, dentre outros, os seguintes documentos, mas aí a gente vai assim, tanto no INSS quanto no Judiciário, aqui esse documento não serve. Para mim, tal documento não caracteriza nada. E a gente vê, inclusive, dizerem por aí que não serve o documento do INCRA, que é um documento que consta na lei, não é nem na instrução normativa. O INSS, muitas vezes, dizendo, aqui eu quero tal documento. Não, se não é, esse documento para mim não serve. Então, embora a lei e a normatização tragam uma amplitude de documentos, na prática a gente vê uma certa tarifação, uma certa limitação de provas, em qualquer instância. Então, cada um cria a sua listinha, né, aqui, e aí tem alguns que até os alunos contam muito para a gente na aula. Não lembro agora onde é que eu fui dar uma aula, os alunos disseram o seguinte: aqui o juiz faz uma lista. Esses documentos eu não aceito, esses documentos eu aceito. E documentos que ele não aceita são documentos que constam na instrução normativa. Então a gente percebe uma limitação em termos de documentação a ser admitida para comprovação. Na via administrativa, a gente vai passar a ter uma situação melhor com o INSS digital, na medida em que o advogado, alguém vai inserir os documentos e aí não tem como o servidor dizer assim, esses aqui eu não quero, leva de volta que esse eu não quero, porque já vão estar lá no processo. O que não quer dizer que eles vão ser aceitos, que eles vão ser reconhecidos e admitidos como documentos suficientes para pelo menos ser um indicativo da atividade rural. Porque aí vem depois a segunda fase, que é a verificação se realmente a pessoa exerce atividade, que até o ano passado era através da entrevista, e se tivesse dúvida, através da oitiva de testemunhas, e desde setembro de 2017, a entrevista foi substituída por um termo, uma chamada Declaração do Trabalhador Rural, que é um formulário que o segurado preenche, onde tem as principais informações sobre a atividade dele. Certo. E Jane, agora eu tenho uma pergunta, assim, até uma curiosidade pessoal que eu queria saber a tua opinião. Com essa questão do INSS digital, a gente ouve falar muita coisa, né? E assim, o que que eu verifiquei, assim, muitos alunos que são servidores me falaram assim, professora, agora, antes a gente pegava o documento na mão, a gente via assim, a contemporaneidade, a gente olhava se a questão das assinaturas, e muitos me falaram assim, mas agora a gente vai ter que ir lá com a nossa matrícula reconhecer algo. E eu fiquei um pouco assim pensando, será que agora a questão do INSS digital não vai ser um motivador a mais para negar benefício rural? Eu não sei se tanto o INSS digital como essa mudança de entrevista para declaração. Porque eu diria assim, é meio cedo até para a gente saber os efeitos das duas coisas. Eu acho que o INSS digital, o efeito talvez negativo dele seja dois efeitos negativos. Primeiro, um certo distanciamento da realidade. Então, com o tempo vai passar a ter uma central e aí todos os processos vão para lá e vai ter alguém lá do Rio Grande do Norte analisando o processo aqui do Sul e achando que é um grande produtor porque tem muito documento e vice-versa, né? Alguém daqui analisando o processo de lá e dizendo que não tem documento algum. Então, esse distanciamento da realidade e também a questão das metas, de os servidores passarem a ter metas que terão mais dificuldade de ser cumprido e aí na dúvida indifere. Então, talvez, mas eu diria assim que nesse momento isso é um pouco especulativo. Mas também percebo uma mudança provável aí com relação à substituição da entrevista pela declaração de trabalhador rural, que também poderá acontecer de o servidor negar mais por não ter visto a pessoa, não ter conversado, não ter tido oportunidade, mas até aqui eu vejo um pouco diferente, pelo menos até aqui, de isso não ser usado, porque muita coisa, Ana Paula, era
assim, pela cara da pessoa. Não tem cara de trabalhador rural. Aliás, nós temos tantas decisões administrativas e judiciais que decidem de acordo com a impressão que a pessoa que está ali na frente do segurado tem. Então, a mulher chega lá, tá com brinco, não é segurado especial. Coisas do gênero, assim, dali para pior. Ou uma sentença que me deu muita vergonha alheia, em que o juiz disse que a pessoa tinha sobrepeso incompatível com o do trabalhador rural, né? É mais ou menos assim, né? Isso é muito, É, isso é muito não, discriminatório, assim, né? e tem Até muita porque eu coisa quero desse dizer, tipo. Jane, em defesa do pessoal, das pessoas mais gordinhas, eu quero dizer que eu tenho muita energia. Mas assim, é para ver como vai para um lado altamente subjetivo. Assim, subjetivo e ao mesmo tempo sem fundamento. Vamos dizer assim, então tu espera que se faça uma pesquisa e diga assim, no meio rural a maioria das pessoas são magras, então por isso, não, é porque o juiz achou que gordinho não rola, né? Então, eu quero dizer assim, é muita decisão, muito casuísmo sem embasamento. Quando começam com, por exemplo, também eu fico assim, ó, eu faço isso aqui, quando eu vejo eles falando de custo de produção, quantidade de produção, daí acho muito, daí acho um pouco, e geralmente assim, o que se espera, primeiro que isso não é critério, mas ainda que se leve isso em consideração, você espera um mínimo de fundamento. Eu falo sempre nas aulas assim, então você imagina que o juiz diga, conforme o site da Embrapa, que é órgão oficial de pesquisa, quantidade de produção por hectare nessa região. Não, não tem nada disso. Ele achou 10 toneladas muito e achou muito, pronto. Então, esse é um problema que a gente vê e que no INSS, tirando a entrevista, que era quase como uma forma de o trabalhador rural implorar pela pena ou pelas benesses do servidor, né, muitas vezes, ou seja, até com muitas situações de desrespeito, desconsideração para com o trabalho. Obviamente que eu não vou falar que isso é geral, nós falamos de alguns casos, mas era um momento que eu brinco sempre, digo que as pessoas chegavam da entrevista e diziam assim, rodei na entrevista. É como se fosse colocada à prova mesmo, né? A sensação é de que Sim. tudo aquilo que ela tinha de documento, de informação, de conhecimento, era colocado à prova e qualquer coisa que ela dissesse, ou Sim. qualquer roupa que ela vestisse, qualquer mínima impressão, assim, já afastava a condição de trabalhador rural. Então, a gente, com a entrevista sendo substituída por esse termo, isso pode melhorar. Acredito que tira um pouco dessa subjetividade. Mas tudo ainda é muito cedo, porque a gente ainda não tem uma estatística para avaliar isso. Exatamente. Não, e é muito ruim, né? Porque eu estava comentando até na live passada que antes de eu parar de advogar, o meu escritório lidava com, eu acho que, sei lá, acho que 80, 90% do meu escritório eram benefícios em razão do trabalhador rural. Porque, primeiro, que o Paraná tem bastante rural também, e a gente trabalhava muito com isso. E a minha sócia, a Gisele, é especialista no tema, a gente usava muito seus livros lá, inclusive, o livro da doutora Maria Helena também. E eu fiquei chocada, porque quando eu já achava que o resultado era ruim. Quando eu entrei no conselho de recursos, que você lembra bem dessa época, né? Eu te fazia muitas perguntas para fazer os acórdãos, para tomar as decisões lá. Eu fiquei chocada, porque lá, quando você vai ver o processo, né, por dentro, o descaso, assim, a desídia que acompanha muitas vezes o processo que envolve a questão rural pelo servidor. Havia assim, tipo, é como se diz assim, passava em brancas nuvens o procedimento, não era realizada a JA era negada, às vezes sem motivo nenhum, e assim, a gente fica surpreso de ver um desrespeito que existe com essa classe, na verdade, né? E aquilo que você falou, é Tem olhar para uma, a cara da pessoa e achar. tem uma questão um pouco sociológica nisso também. Tem um autor chamado José Murilo de Carvalho, ele fala muito da cidadania no meio rural, que parece que o meio urbano
está concedendo e o rural tem que se fazer merecedor das benesses do urbano. Acho que tem muito disso também, de sociológico nisso tudo. Eu estava olhando aqui uma pergunta, se me permite, Ana Paula, do Carlos Soares, falando Claro, da claro. prova exclusivamente testemunhal. Essa é uma questão que o STJ afastou já na súmula 149, depois teve um recurso repetitivo em 2012, reiterando isso. Mas ainda assim, se a gente pensar, às vezes a gente vê vários e vários documentos no processo e o INSS vem e diz assim, a prova exclusivamente testemunhal não se presta à comprovação da atividade do currículo. Então, na verdade, se aplicasse o início de prova, eu já estaria, né, bem mais feliz, eu já me daria por satisfeita. Ou seja, é ainda pior do que esse artigo 55, parágrafo 3º, ou do que as decisões do STJ sobre a matéria. Aqui, alunos falando também da questão do calo nas mãos, muito comum, extremamente comum isso, de olharem o calo nas mãos para ver se a pessoa exerce atividade rural. Carteira de habilitação é motivo para negar, o Rafael Felipe está falando aqui, isso também já vi. Nayara Dornelas. Nayara, de Patrocínio, Minas Gerais. Amanhã eu vou gravar um vídeo a pedido do Roberto de divulgação do curso, e aí hoje eu fui dar uma pesquisada sobre patrocínio. A Ana Paula está perguntando patrocínio de quem, né? Patrocínio é uma cidade de Minas Gerais, vou estar aí no dia, se não me engano, 25 de outubro, é uma quinta-feira, um curso sobre benefícios rurais, vamos falar também de aposentadoria híbrida. A Andrea está falando que já tem mais de 40 benefícios protocolados e deferidos no INSS digital, nenhum indeferimento, ou seja, isso é uma coisa muito positiva, mostra que o INSS digital está vindo para melhorar, ou seja, tira aquela ideia de que o servidor está ali para conceder o benefício. O nosso querido Paulo Bacelar sempre fala isso, o servidor não reconhece, não concede benefício, ele reconhece um direito a partir da demonstração que as pessoas trazem, das provas que as pessoas trazem. Então, essa ideia de dar um benefício já é uma ideia de é meu e eu te dou, vou fazer um favor de te dar alguma coisa. Então, temos que realmente desmistificar isso e que bom que o INSS digital vai ajudar nisso. Tomara que continue assim, né? Com Deixa eu ver certeza. o que mais Deixa eu que o pessoal está aproveitar, perguntando aqui. Jane, e falar que a Sim. Maria Helena escreveu o seguinte, que além do que, né, eles alegam que o plantio, a mesma coisa que você disse, ela disse assim, olha, eles alegam que X pés de eucalipto são incompatíveis com a condição rurícola. E aí era bom a gente Aham. voltar numa coisa que eu ia te perguntar, que muitas vezes as pessoas falam que sempre houve aquela ideia de quantidade de terra, e na verdade não é isso na legislação, né, Jane? Até um determinado momento, a gente não tinha aquela limitação dos módulos fiscais. Então é importante também para os alunos observar que na questão do rural é muito importante o tempus regit actum, né? Sim, primeiro isso, assim, então, os 4 módulos fiscais, essa limitação, ela veio com a Lei 11.718 em 2008. Embora pareça uma restrição, perto do que nós tínhamos antes na jurisprudência, acaba sendo positivo. Quero dizer, gostaria eu que respeitassem isso, né? Que fosse esse o problema apenas. E aí que você vai para a contradição. Quando eu dizia do site da Embrapa, vou dar um exemplo. Digamos que num determinado município, o número de módulos fiscais, o número de hectares de um módulo fiscal seja 15. 4 módulos daria 60 hectares. Então, se ele cultivar 60 hectares e plantar soja, ele colher 50 sacos por hectare, vai dar 3.000 sacos. 3.000 sacos vai dar 18. Deixa eu fazer a conta aqui direitinho para não errar, Ana Paula, porque aí vai ficar feio eu fazer conta ao vivo aqui. 3.000 sacos vezes 60. Então dá 180 toneladas. Se chegar um produtor rural, um segurado especial, e apresentar uma nota fiscal de venda de 180 toneladas de soja,
meu Deus do céu, cai a casa e vai da Polícia Federal, porque vai dizer que ele tentou fraudar a Previdência, só que está dentro do limite dos módulos. Então, aí que eu vejo a Sim. incoerência, a falta de conhecimento e, eu diria assim, até o deslocamento da lei. Eu brinco, às vezes, digo que eu tenho a saudade do Kelsen, né? Porque gostaria nessas horas da letra fria da lei, né, que fosse respeitada. Afinal, a Lei 11.718 criou limites para isso, para dizer, ó, vai até aqui. Então, eu percebo que parece que se abandona isso, e não só a questão de aplicar para trás, mesmo que aplicasse, não é nem esse o maior problema é fugir completamente disso e botar na cabeça. Até eu estou criando no meu site um microblog, diria assim, onde eu estou escrevendo artigos com o título assim, o meu segurado especial. Porque cada um cria um quadrado onde ele encaixa o segurado especial. E se o segurado especial tiver o azar de não se encaixar naquele quadrado, que ele não faz a menor ideia qual é, né? Então, por exemplo, tem um brinco na segurado especial. Eu vivo falando nas aulas da camiseta Lacoste, né? Que a pessoa chega na audiência com uma camiseta Lacoste não é segurado especial. Não tem não sei o que, não é segurado especial. E assim por diante, nós temos muitos e muitos casos. Então, assim, o módulo é um limite que está previsto na lei, mas quisera eu que pelo menos eles respeitassem isso, sabe? E claro que a própria lei remete à área aproveitável. E para quem está assistindo aqui, gente, leiam o artigo 50 da Lei 4.504 de 64, Estatuto da Terra. Ali explica o que é área aproveitável. E com relação ao eucalipto, que a doutora Maria Helena fala aqui, é bem interessante também. Ela falava aqui da preservação, que deve ser excluída da área, né? Se a pessoa tem, por exemplo, 6 módulos fiscais e 2 são ocupados com a área de preservação, eles não se constituem área aproveitável e não podem ser computados. O que ela falava do eucalipto, a lei 8.212, no artigo 25, parágrafo 3º, que é um artigo muito interessante também, fala do que é produção agrícola, do que se considera produto agrícola. E ali diz: produto de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetido a processo de beneficiamento e industrialização artesanal, tais como, e ali vai falar carvoejamento, lenhamento, pasteurização. Então, o lenhamento, fazer lenha de eucalipto, é produção agrícola ainda é produção agrícola. E aí, muitas vezes, quem vai dizer assim, essa quantidade de eucalipto é muito. Será que essa pessoa sabe do que ela está falando? Sabe? Por isso que eu digo que me dá vergonha alheia, porque geralmente a pessoa diz uma coisa tão sem noção, que eu fico com vergonha por ela, porque geralmente a pessoa não sabe do que ela está falando, ela simplesmente não sabe do que ela está falando. É um despreparo, né, Jane? É até triste de dizer isso, porque são profissionais que às vezes estão numa uma posição assim, tem um alto cargo, não só o magistrado, mas também pode ser o assessor, pode ser até mesmo o procurador do INSS, que vergonhosamente o papel dele, eu gosto muito disso, porque eu dizia muito isso no conselho. O papel do INSS é diferente do particular. Ele não está ali para defender o INSS a qualquer custo, como o advogado muitas vezes do particular faz. A ideia do INSS, acima de tudo, é respeitar o interesse público. E é tão triste, E né? Porque às conceder a vezes a quem gente tem vê direito, né? contestações absurdas. Conceder, exatamente. Respeitar o enunciado 5, né? Conceder o que é de direito, exatamente. Deixa eu aproveitar, Aqui o Jane, e mandar um Cassiano, abraço para o Adilson Barbosa. Ele diz que foi nosso aluno na PUC Paraná, diz que foi aluno de nós que duas. legal. Então, Aham, deixou um que abraço legal. aqui. O Manuel Ah, Moreira da Costa também, ele disse que esse projeto deu grande oportunidade a todos nós previdenciaristas, então eu agradeço muito, Manuel, por nos acompanhar aqui. E no final vou mandar abraço para todo mundo, mas é muita coisa para perguntar para a doutora Jane. Então eu queria, na sequência, ainda aproveitar. A doutora Jane tem mais aqui muitas perguntas, mas eu queria aproveitar e te pedir para falar um pouquinho sobre uma grande lenda urbana. Eu digo que é uma lenda urbana porque você que está nessa área, você não deve aguentar mais ouvir
quando falam que o rural não tem contribuição, que o rural nunca contribuiu, que o grande peso da Previdência e do déficit é do rural, quando, na verdade, tem um conjunto de informações aí que precisam ser melhor relacionadas para poder tirar uma conclusão sobre o tema. Eu sei que você poderia falar sobre isso uma semana, mas resume para nós um pouquinho sobre contribuição, sobre por que existe uma dívida com o rural. Você podia falar um pouquinho para nós e para todo mundo que está ouvindo? Ó, nós estamos com 117 pessoas online para te Nossa, ouvir. que legal. Bom, então assim, essa contribuição ela existe desde 1963, Lei 4.214. Ela foi mantida na Lei Complementar número 11 de 71, e inclusive essa Lei Complementar 11 de 71 também previu contribuições das empresas urbanas para o fundo rural, para o fundo que seria utilizado para os benefícios rurais. A Constituição de 88, então, trouxe para o status constitucional a contribuição sobre a produção comercializada e remetendo para a lei os benefícios. Então, desde 1963 existe a contribuição. É claro que tem épocas, assim como na área urbana também, se durante todo o tempo em que as pessoas contribuíam, esse dinheiro tivesse sido resguardado, hoje nós teríamos dinheiro para pagar os urbanos e os rurais. Então, hoje, se não tem, é porque muito se desviou ao longo da história e, inclusive, dos trabalhadores rurais. Eu sempre faço o seguinte raciocínio: de 71 a 91, os trabalhadores rurais pagavam 2% sobre a produção e as empresas urbanas pagavam 2,4% sobre a folha de salários. Só que os benefícios eram restritos, era apenas meio salário mínimo para o chefe de família e os benefícios eram aposentadoria por velhice, pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. E tinha, claro, auxílio funeral, mas esse era uma única vez de salário mínimo. Então, o rol de benefícios e o público era bem restrito, mas a contribuição era muito grande. E onde foi parar esse dinheiro? Então, a gente percebe isso, sabe? Aí hoje não tem, porque, claro, muita gente saiu do campo, nós temos uma população rural bem reduzida, não chega a 15%, e muita gente saiu, se aposentou e foi embora, e com todo o direito, né? Inclusive, quando falam que tem fraude porque tem gente que não mora no meio, tem mais gente aposentada do que gente que mora no meio rural. Não, as pessoas têm o direito de se aposentar e ir para onde quiserem, né? Não tem que ficar lá no meio rural. E é uma tendência também de as pessoas se agruparem perto de atendimento médico, dos filhos, enfim, então isso faz Até parte. porque Então, incentivo, né, Jane? O incentivo nessa área, ele deixou a desejar sempre. Até hoje, nos dias de hoje, o histórico do SUS, os atendimentos na questão do meio rural, eles sempre deixaram a desejar, a educação, né? Então, é sempre importante isso. lembrar desse quesito, né? Que é fundamental Aí, para essas pessoas. sim, tem mais duas coisas que eu acho importantes sobre esse ponto. Primeiro que a forma de contribuição ela é uma forma ainda muito retrógrada, muito antiga, que não há um cruzamento de informações entre o produtor que contribui e esse dinheiro lá para o caixa da Previdência. Eu uso sempre meu irmão como exemplo, ele é agricultor familiar e ele vende produção, vende soja, vende trigo, enfim, e o nome dele não aparece em lugar nenhum, o CPF dele não aparece em lugar nenhum, não tem NIT, quer dizer, então não existe essa vinculação. Isso facilita a fraude, o desvio de recursos. Esse é um problema que eu vejo. E outro problema que a gente precisa dizer que em qualquer país do mundo em que há proteção previdenciária no meio rural, ela é, de certo modo, subsidiada. Não toda, mas pelo menos parcialmente. Em 2016, quando a Colômbia discutiu o acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um dos pontos mais importantes que eles discutiram era proteção previdenciária para o meio rural. E justamente eles buscaram informações da nossa legislação para saber como o Brasil trata a matéria. A China também veio buscar informações no Brasil sobre o tema. Então, o Brasil é um exemplo de inserção e de valorização do trabalhador rural. E talvez por isso o êxodo rural não tenha sido tão grande como talvez fosse se
não houvesse a mínima proteção previdenciária no meio rural. Perfeito. Jane, deixa eu aproveitar e dizer que a Lindalva Lima está te mandando um abraço, dizendo que 80% do escritório dela é só rural. A Adriele Cunha diz que está ansiosa pela sua vinda lá no curso de patrocínio. O Cassiano Freitas, a Cida Goulart, dizendo para você ir para a Pato de Minas. Então, você viu que os Vamos lá. mineiros aqui, eles estão ansiosos pela tua Presentes. presença. Uhum. Bem, pode falar, pode falar. Não, eu só estava olhando aqui algumas perguntas, mas podemos avançar, podemos avançar. Não, tranquilo. Se quiser ir respondendo, eu estou aqui dando uma controladinha nas perguntas, mas são tantas que começa até a bloquear aqui os comentários. Aproveitar para falar para o pessoal que está gostando, essas informações da doutora Jane são muito interessantes. Compartilha a nossa live, curte, comenta, para que todas as pessoas que trabalham com esse tema, estudam, possam ouvir essas respostas que são tão bacanas. Bem, o que eu queria falar então? A gente tem falado de um tema que tem sido polêmico. Você mesmo começou hoje na nossa live dizendo que estava fazendo toda essa renovação do livro, né, em razão dessas questões da aposentadoria híbrida. Então, eu ia te pedir, eu sempre peço para os nossos convidados eles partirem lá do conceito. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, primeiro, o que é a híbrida, o que diferencia, em linhas gerais, a híbrida da aposentadoria por idade rural, para situar as pessoas que estão nos ouvindo. E aí a gente entra na polêmica agora, como era o STJ antes, como ficou agora a questão da TNU, se ela seguiu ou não seguiu o STJ. Então, se você puder começar pelo conceito básico. Bom, a aposentadoria híbrida, esse nome, vocês não vão encontrar na lei essa palavra híbrida, porque a lei fala da aposentadoria por idade. Daí, primeiro, ela fala da aposentadoria por idade aos 60, 65, para os trabalhadores urbanos. Depois, lá no artigo 48, parágrafos 1º e 2º, ela fala da aposentadoria para os trabalhadores rurais, com redução de 5 anos. E aí vem o parágrafo 3º, que é a grande novidade, que é a soma de períodos rurais e urbanos para aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria híbrida, ela está no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213, e então é a soma de períodos urbanos e rurais para totalizar os 15 anos para a aposentadoria por idade. Bem, qual é o problema? O que aconteceu? Essa questão, até a doutora Maria Helena falava antes do TRF4, começou no TRF4 esse reconhecimento. O INSS disse o seguinte, logo no começo, disse assim, eu reconheço o direito à aposentadoria híbrida desde que a última atividade seja rural. Então, o rural poderia usar o urbano, mas o urbano não poderia usar o rural. E o TRF4, então, ainda em 2012, julgou que era possível a última atividade ser urbana. Mesmo assim, o INSS recorria e demorou muito tempo. A TNU, em 2014, novembro de 2014, mudou a sua posição. Até ali, sempre também exigia que a última atividade fosse rural. E aí, esse problema passou a ser resolvido. Então, tanto na esfera dos juizados, como nos tribunais regionais federais, porque o STJ, lá em 2014, teve 2 julgados, um da primeira turma e um da segunda turma, então, a partir desse entendimento das 2 turmas do STJ, estaria tudo resolvido. Eu brinco, Ana Paula, que a aposentadoria híbrida parece aquele filme de terror em que morreu todo mundo já, e aí, de repente, a múmia vem com a mão e, né, ressurge do nada. E aí, então, assim, estava tudo resolvido, não havia preocupação mais muito grande. Enfim, o INSS continuava negando, mas aí a TNU afetou um representativo de controvérsia, colocando dúvida na seguinte questão: se seria possível computar períodos rurais remotos e descontínuos. A primeira questão que chama atenção é que o tema 131, esse que eu falava agora é o 168, tema 168. O tema 131, que tinha sido decidido ano passado, no finalzinho diz assim:
não há vedação para que seja computado o período rural anterior a novembro de 91. Então, a gente pensa assim, bom, hoje, 2018, 28 anos depois, é óbvio que só é possível usar período, ou só é viável, só é interessante usar períodos anteriores a novembro de 91, se forem remotos e descontínuos. Senão, não precisa, né? Tipo, vai usar para quê? Só que Sim. a TNU disse que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Embora lá no voto condutor, meio que diz assim, olha, realmente hoje a gente vê que praticamente não seria viável. Não, não é viável hoje falar em aposentadoria híbrida usando o período anterior a 91 que não seja descontínuo, que seja emendado. Aí não precisa, se a pessoa tem período de 2000 para cá. E, na verdade, assim, o que a TNU disse na prática, nessa última decisão, na prática, é que não é possível computar período antes de 2000, não é antes de 91. Porque se você Que pegar daqui para absurdo. trás, 15 anos, ainda que haja alguma interrupção, alguma coisa, vai dar ali no ano de 2000. Então, nesse sentido, assim, foi surpreendente. Também foi surpreendente que o pedido de uniformização do INSS não cumpria os requisitos legais. Ele usou jurisprudência de 2003, quando não havia aposentadoria híbrida, não tinha similitude fática. Isso está escrito no voto. Então, passaram por cima dos requisitos de admissibilidade. E isso é uma coisa também que a gente está um pouco assustado. Quer dizer, vale para o segurado os requisitos de admissibilidade, para o INSS não vale? Que tem toda uma estrutura, bom, vão fazer um recurso decente. Mas não, Sim. passaram por cima disso. Deixa eu fazer um Como? comentário contigo. E é só fazer um comentário contigo. E isso vem assustando porque não é a primeira vez, né? A gente já teve em outros temas, até questões de custeio, vezes em que o recurso do segurado não sobe, principalmente no STF, que a discussão é que a ofensa é reflexa, ela não é uma ofensa direta ao texto constitucional, mas a gente observa que não é a primeira vez. Nessa questão com o INSS, é terceira vez que eu vejo aí, e que já nós tivemos em questões de custeio, primeiramente, recebendo recurso do INSS, mesmo se tratando de déficit formal de admissibilidade. E isso, como eu estava falando, ele é assustador porque abre-se as portas para que tudo seja possível. E Uhum. isso, em matéria Menos para o previdenciária, é segurado, né? preocupante. E Menos menos para o para o segurado, segurado. só para o INSS. Bom, aí a TNIL disse, então, que para ser possível computar períodos rurais, eles não podem ser remotos e descontínuos. Aí você pergunta assim para mim, o que é remoto e descontínuo? Eu disse, não sei. Não sei, porque a própria TNU não sabe mais o que é remoto e descontínuo. Ela tinha um entendimento extremamente rígido, e o que também destou do entendimento do STJ. Dizia assim, é possível somar períodos intercalados de atividades rurais, desde que não seja, o afastamento não seja superior a 3 anos. Então, até 3 anos seria possível, permitido o afastamento, senão depois teria perdido a vocação agrícola. Eu já falei várias vezes que eu odeio essa expressão, porque agricultor não trabalha porque tem vocação ou não tem vocação. Não é uma questão de Sim. vocação. Quantas vezes um advogado, ou sei lá, alguém tem que deixar a sua atividade, por mais que tenha vocação, por tantos motivos diferentes, ou por saúde, ou por oportunidade, ou por sei lá o quê. Quer dizer, me parece que é uma coisa completamente fora do Absurda, né? raciocínio jurídico mesmo. Em nenhum lugar da lei diz que a pessoa tem que ter vocação, não tem que ter vocação. Eu digo sempre, quem tem vocação é padre, pastor, né? No máximo professor, né? E então eu vejo assim uma coisa, um motivo assim, parece que por falta de algum argumento jurídico. Mas voltemos então. O que a TNU Sim. decidiu? Que o período não pode ser remoto e descontínuo. Bom, não disseram ainda o que seria essa descontinuidade, e mesmo quando a TNU decidiu, o tema fixado, a tese firmada, foi horrível, foi tão horrível que essa decisão foi lá em agosto, na sessão agora de setembro, nós tínhamos interposto embargos porque o IBDP atuou nesse processo.
a gente pode propor embargos, interpor embargos, a gente não pode recorrer. Então, o amicus curiae tem algumas limitações. E a gente interpôs embargos, a autora também interpôs embargos, e eles começaram a discutir e teve pedido de vistas dos embargos, porque não ficou claro. Então, parece que é uma coisa assim, pensando em termos de juizado, uma coisa inédita. Voto divergente em embargos. Eu sei lá como é que eles vão resolver, porque realmente ficou extremamente confuso. Bom, ressalvado isso, no mérito, a decisão ela contraria a jurisprudência, não é majoritária, unânime do STJ. Nós fizemos uma pesquisa em mais de 800 processos. Jamais nenhum ministro colocou nenhuma dúvida, nenhum ministro disse voto divergente, não concordo, o período tem que ser recente, absolutamente nada. No memorial e nos embargos, até a gente apontou que coloquei voto dos número de processo de 10 ministros diferentes, dos 10 que julgam matéria previdenciária, então eu coloco assim, ministro fulano de tal, número do processo, período rural computado. E por que o STJ não disse, nos 890 processos, a expressão mágica períodos remotos e descontínuos, a TNU acha que o STJ não se posicionou. Eu vejo isso como uma forma de dizer que o STJ não sabia o que estava fazendo, mas não sabia o que estava fazendo não foi num processo, dois ou três, foi em mais de 800 processos. Então, a gente percebe aqui que há uma contrariedade gigante ao posicionamento do STJ. O que acontece agora? E aí tem, por outro lado, uma decisão em ação civil pública, sentença de já passou pelo TRF4, está no STJ, não tem sequer pedido de liminar para afastar a obrigação de cumprimento. Tem o memorando circular, que é datado de janeiro, em que o INSS disse que iria cumprir, mas não está cumprindo, sob a alegação de que a data prévia não ajustou o sistema. Isso tudo eu acho muito engraçado, porque quando vem uma lei nova, se amanhã for publicada uma lei restringindo o direito, no dia seguinte já se nega. Ninguém precisa de adequar sistema, Automático, sistema adequado. Automático. Então, mas tudo bem. A Andrea, que não sei se ainda está nos assistindo, mas estava, ela e mais um outro advogado, a Andrea Koenig, fizeram reclamação ao Ministério Público Federal, porque foi quem foi o autor da ação e o Ministério Público peticionou no processo. O juiz já despachou, determinando multa caso o INSS não passe a conceder os benefícios. Está aqui ainda, Andréia. Hoje de tarde, hoje de manhã, hoje de tarde, a gente conversava ainda sobre isso, né, Andréia? Me deu informações bem importantes, atualizadas. Então, acreditamos que com isso o INSS passe a despachar. De todo modo, é possível interpor o mandado de segurança, de quem já fez o pedido administrativo, é possível interpor o mandado de segurança para que o INSS despache. Diga sim, não, sei lá, diga alguma coisa. Uma orientação, Ana Paula, não digam do que se trata. Protocolei um pedido de aposentadoria por idade no dia 20 de março e até hoje nada aconteceu. Eu tenho direito líquido e certo a ter uma decisão em 30 dias, no máximo 60 dias, e essa decisão não aconteceu. Não entrem no mérito da aposentadoria híbrida para não gerar lá para o juiz uma ideia, mas aí o INSS estaria sendo condenado a conceder ou decidir sobre uma coisa. Não, não entre no mérito, simplesmente interpõe o mandado de segurança para que o INSS seja obrigado a decidir. Essa é a orientação que eu passo. Aqueles processos que estão na segunda instância, que estão sendo julgados, façam incidente de uniformização, mas cuidem que agora não é mais hora de dizer o seguinte: a turma nacional de uniformização, não, a turma recursal do Rio Grande do Sul decidiu diferente da turma recursal de Santa Catarina ou de São Paulo. Não, não é mais isso agora. Agora tem que dizer, a turma nacional do Rio Grande do Sul e a TNU decidiram contrariamente ao STJ.
Então, esse é o momento agora. Então, busquem esses recursos especiais do STJ para que possam servir de fundamento e trabalhem em cima disso. É o parágrafo 4º do artigo... Não, peraí, deixa eu olhar aqui a lei. A lei 10.259, eu vou dar o fundamento aqui do recurso, tá? Só um pouquinho. Isso, Se tu quiser ir ótimo. mandando um Deixa eu abraço para aproveitar, alguém Jane. aqui. Isso, eu vou aproveitar, então, eu vou aproveitar esse momento para mandar um abraço para nossa aluna do IEPREV, a Nayara, que está com a gente em todas, sempre faz a maior propaganda das lives, então eu quero agradecer a Nayara por sempre estar com a gente. Quero agradecer a Viviane, lá de Vitória da Conquista, também diz que foi aluna de nós duas lá na pós-graduação do professor Ivan. Quero mandar um abração para Carolina Botelho, que sempre acompanha também é professora, também está sempre atuando nessa área. E quero aproveitar para falar para o pessoal que é de Minas, principalmente, é claro que estão convidados todos de todo o Brasil, mas principalmente para o pessoal de Minas, essa semana, sexta-feira, dia 21, nós temos seminário em Divinópolis. Então, esse seminário vai ser muito bacana. Dr. Farlandes é nosso coordenador em Divinópolis, está fazendo um trabalho excelente. Nós vamos ter como palestrantes Dr. Savares, Dr. Alexandre Triquez, que é vice-presidente do IBDP. Então, também vai ser um seminário muito legal. Então, o IEPREV tem levado a discussão do direito previdenciário para todas as regiões. Então, às vezes, a pessoal não pode ir no congresso que a gente faz, no Congresso Nacional, em maio, também, às vezes, não conseguiu ir lá no do IBDP, que são congressos grandes nacionais. Nós temos aí diversos seminários regionais. O importante é colocar os temas previdenciários em debate. Isso que é o legal, a gente oxigenar os nossos pensamentos, oxigenar o estudo. Então, aproveitem essas oportunidades para se aproximar daquilo que vem acontecendo e ter uma ideia, como agora a professora Jane deu excelente dica, pessoal que está com esses casos, como recorrer, qual o foco do recurso. Então, Jane, vou te devolver a palavra para você terminar a tua explicação, tua dica aí para o pessoal. Tá, então, artigo 14, parágrafo 4º da Lei 10.259. A Sheila está perguntando, está dizendo aqui, fiz mandado de segurança e o INSS se defendeu argumentando a nova decisão da TNU. Bom, então que indefira. Ele não pode não decidir. O problema é outro. Ele tem que decidir. O ponto chama o feito à ordem, né? Chama, diz, olha, peraí, Sim. não tô nem decida. É isso, decida e diga, ó, estou descumprindo a ação civil pública porque estou cumprindo, mas decida. Na questão, isso não dá o direito ficar ad eterno esperando o quê? Esperando que o STJ confirme o que a TNU decidiu? Não sei o que então eles estão esperando, mas decidam. Acho que esse é o ponto. E vejo com uma enorme dificuldade, digo de novo, existe uma decisão e que está em recurso no STJ, inclusive eu vou atuar nesse processo como amicus curiae. Essa decisão, esse processo está no STJ, ação civil pública, mas não há nem pedido de suspensão, e o STJ acho que não daria também. Acho que o INSS não faz porque sabe que o INSS não, o STJ não daria, porque afinal todas as decisões do STJ são no mesmo sentido. E até o, o, o INSS já não recorria mais às decisões dos tribunais regionais federais, de tanto que a matéria já estava consolidada. Não, e é mais interessante, né, Jane? Até o próprio INSS, dentro do conselho, essa matéria já estava. Como você falou, é o filme do horror. Porque quando tudo parecia tranquilo, dentro do conselho de recursos, que não é fácil, as CAGES às vezes divergem, tem muitas juntas, então o posicionamento das juntas não costuma ser unânime. E quando a gente viu que a coisa começou a caminhar, total surpresa, aparece essa decisão da TNU aí. Eu até não, eu sempre tento não falar mal do juizado especial, mas assim não consigo, porque como eu dou aula de processo, né? Eu comecei a minha atuação como professora do direito previdenciário dando aula de processo, sempre foi processo judicial. E a minha especialidade, juizado. E aí não tem como a gente não se decepcionar do juizado, né? Porque os grandes temas, eles morrem no juizado. É muito triste.
Você vê boas decisões, às vezes, no TRF4, no STJ, e aí o juizado faz uma miscelânea, ele cria uns requisitos que não estão na lei. Isso me mata. Você sabe, Jane, que você falou uma coisa que eu concordo muito, que é a questão da subsunção do fato à norma, né? Eu tenho uma linha que eu defendo que é o seguinte: no direito previdenciário, a gente está vivendo tempos tão estranhos que eu prefiro a aplicação literal do texto de lei. Porque a Uhum. aplicação literal do Kelsey. texto de lei no rural, Kelsey. na aposentadoria especial e no rural, e até no meu livro do STF eu falo disso, que é o que diz também do working, né? Que o império da norma. Que quando a gente fala de. Quando a gente está numa areia movediça, como essa que a gente está vivendo, é melhor viver com a literalidade, com a estrita Uhum. legalidade. Porque o rural e a aposentadoria especial, a nossa norma é maravilhosa. O problema é quem aplica. Sim, exatamente. Quer dizer, você tem. E aí o problema da segurança jurídica. Então, você tem que manipular ou tem que escolher, bom, eu vou entrar com essa ação lá onde tem comarca estadual, onde não tem vara federal, vou entrar na estadual, que vai para o TRF, ou onde é vara federal, é competência absoluta, eu tenho que esperar chegar o valor da causa. Quer dizer, tu tem que fazer quase uma manobra jurídica para poder, né? Eu me sinto às vezes advogado criminalista que usa muito essas manobras, né? Ana Paula, aqui a Andrea está perguntando se é possível que o INSS volte a recorrer das decisões do TRF. É possível e essas alturas eu estou torcendo para que eu faça, porque aí o STJ vai conseguir reenfrentar a matéria e possivelmente num recurso repetitivo, tá? O Carlos Pode Eden ser. aqui está dizendo que é para eu voltar para viajar pelo sertão com o nosso amigo Paulo Bacelar. Nem pensar, o Paulo dirige muito devagar, eu não tenho paciência com ele. Eu É bom falei para saber, ele, Dani. não dá, É bom saber, porque é, daí eu não me arrisco, porque eu vou ter mas um é muito chilique daí. devagar. Nossa, me deu vontade de tirar ele do volante várias vezes. Essa viagem lá, 200 quilômetros, levou 4 horas e meia para chegar. Jesus Cristo. Meu Adoro ele, Deus do mas, céu. mas como motorista, não que ele dirija mal, mas é muito lerdo. Deixa eu A CP aproveitar, vai cair Jane. por terra? Oi? Peraí, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Andrea Kizikoski. Não consegui falar direito o Sim, lá sobrenome de dela. Guarani das Missões. Ela está dizendo que É, está ansiosa pelo congresso do IBDP, está te mandando abraço. Aproveitar também e mandar um abraço para a Cristiane, que é minha aluna aqui de Curitiba, que é assistente social e trabalha muito com a população rural. Então, um grande abraço para legal. ela também. E o doutor Roberto está mandando um abração para você aqui no comentário. Estou aproveitando para Tá. mandar um abraço Ah, para o presidente do IEPREV. não, um grande abraço para ele. Agradeço sempre as oportunidades que ele me dá, os convites, enfim. A Cristiane aqui está perguntando se a ação civil pública vai cair por terra. Eu acredito que não, porque ela já está no STJ, não tem pedido de liminar de suspensão. O STJ acho que seria. Não estou dizendo que o STJ não mude de opinião nunca. Ele pode mudar e às vezes muda mesmo, né? A gente já viu outros momentos, mas aqui parece que há uma unanimidade, uma uniformidade, e há um aspecto que volta lá para o começo do que nós falamos, Ana Paula, que é o seguinte: qual é o sentido dessa lei e de tantas outras de proteção para o meio rural? É a recuperação de uma dívida histórica para com os trabalhadores rurais. E o ministro Herman Benjamin, nos votos dele, fala muito disso. Ele diz assim que havia uma distorção da cobertura previdenciária, que aquele tempo rural das pessoas não valia para nada. E hoje você consegue dar um valor jurídico previdenciário e isso reduz os conflitos sociais. Então, acho muito, muito interessante esse posicionamento e ele puxa o fio, né, para todos os demais. Então, me parece uma coisa tão sacramentada hoje no STJ que eu não vejo muito como mudar. Claro, volto a dizer, nós já tivemos mudança de posicionamento quando mudou da terceira turma para primeira, desculpe, da terceira sessão para a primeira sessão do STJ. Mas não é o caso agora. Agora nós temos 10 ministros dizendo A. Acho impossível Sim. que os 10 da noite podiam dizer B.
Não consigo E ver isso. naquele E nesse caso, a gente viu um recrudescimento forte, foi muito em razão da tutela antecipada, né? Que tinha um apelo do governo, um lobby em cima disso muito grande. E aí eu acho que na questão do rural foi diametralmente oposto. Houve uma manutenção de um caráter protetivo, como você está falando. E eu acredito muito no STJ também nesse tema. Só assim para fazer um adendo no teu comentário. Não em todos, mas nesse tema em especial, eu acho que a gente teve assim gratas surpresas. E eu espero que a gente consiga se manter assim. Você vai sustentar no STF e esse STJ. tema ele tá no STJ, desculpa, e no STF. Você foi recentemente no STF, mas era outro tema, né, Jane? Não, acho que era no. Eu estava na TNU semana passada, que era o tema 177, se é possível o médico judicial e, em consequência, na sequência do indicativo do médico perito judicial, o juiz determinar a reabilitação ou se isso era um ato discricionário do Hum. INSS. Isso foi semana passada. Eu vi que você tinha postado, é um tema bacana também. Jane, deixa eu aproveitar e mandar um abraço. Vou pedir para você mandar um abraço para todos os conselheiros das juntas, que o João Ah, Gabriel, sim, que que é maravilha! aluno Que do Ivan, maravilha, lá de pessoal. Belém. Eu, Oh, desculpa. Eu sempre, eu acredito muito no recurso administrativo, desde sempre. Fui conselheira já uns quantos anos atrás e acredito mesmo, assim, que muita coisa se resolve, né? Às vezes dá problema, que nem hoje nós estávamos para fazer uma sustentação oral e o sistema não funcionou e julgaram mesmo assim, que não deveria. Fiquei meio chateada, mas em geral a gente consegue resolver muita coisa, né? Nas juntas de recursos, consegue para o rural, principalmente, eu vejo assim que há uma. E aí realmente funciona aquilo que, tá falando, que você está falando. A lei, né? Não inventa, não fala da produção que tu não sabe, não cria. Usa a lei, apenas a lei, né? Tem horas é só isso que a gente quer, apenas a lei. E aí Isso foi uma coisa que eu aprendi com realmente o tem. Manuel Dantas. Eu ia até fazer um comentário contigo, que isso foi uma coisa que eu aprendi com o Manuel no conselho. O Manuel sempre dizia isso. Ele dizia, gente, não tenta inovar, né? Já basta o judiciário inovando e causando problemas aonde não existem. E a gente, eu acho que o conselho, ele tomou um rumo muito bacana com o Manuel, e eu espero que a gente consiga desagencializar um pouco o juizado especial, principalmente o juizado especial. Mas, É, Jane, olha só, até. opa, desculpa, eu só ia te falar para você Não, mandar abraço também para o pessoal das câmaras de julgamento que estão pedindo aqui embaixo. Mandou para a olha, junta, que manda para a legal. câmara. Não, vamos lá, né? O pessoal tem muita gente aí guerreira nas juntas de recursos, nas câmaras de julgamento. Tem muitos que foram nossos alunos ou que são professores também. Realmente, de um modo geral, o pessoal é muito dedicado, tem muita abertura, enfim. Eu vejo que, eu sempre falo das sustentações orais, as juntas de recursos, elas são muito mais dialogadas, elas são mais conversadas, então realmente há uma perspectiva boa de a gente construir uma melhor decisão. Não é por ganhar o processo, mas olha, existe a possibilidade, vamos por aqui, vamos por ali. Então existe realmente, então um grande abraço, meu reconhecimento a todo o trabalho. E como eu dizia, eu sempre falo nas aulas. Às vezes o pessoal, eu vou dar aula num lugar, o pessoal diz, aqui a gente não recorre. Eu disse, não, então para tudo, vamos repensar esse procedimento. Você está perdendo no juizado toda hora. Então, peraí, volta um pouquinho atrás, recorre, vamos tentar pelo menos. Então, acho que tem sim essa construção. Agora, eu queria responder uma pergunta aqui do Rafael Davi Felipe. O Rafael perguntou aqui sobre, afinal, o segurado especial que cumpriu os requisitos da idade e carência tem ou não que estar na atividade? Para se aposentar como rural, 55 e 60 tem que estar na atividade. Para aposentadoria híbrida, bem, aí vamos ver. A ação civil pública diz que não, o STJ diz que não, a TNU ela lá na tese firmada aparentemente disse que sim, mas eles mesmos se deram conta que não foi isso que eles decidiram. Então, na verdade, o problema não teria que estar no rural, mas teria que o período rural não ser antigo, não ser lá de trás, da década de 70 e 80, é isso que eles querem dizer.
Perfeito. Jane, deixa eu aproveitar e registrar aqui o comentário do nosso coordenador da pós, que é o Dr. João Batista Lázari. Parabéns, minhas amigas, pelo bate-papo. Grande contribuição para a comunidade jurídica. Forte abraço. Vou aproveitar o Ah, comentário do Dr. obrigada, Lázari doutor João Batista. Uma e vou honra pedir muito para grande o você senhor estar falar um nos pouquinho assistindo. da tua participação na pós de prática previdenciária do IEPREV, que essa pós ela tem uma visão muito mais mesmo até da advocacia em si, que é como trabalhar nos momentos, nesses problemas, nesses casos complexos. Então, eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Então, a aula eu acho que é em outubro, se não me engano, final de outubro. O objetivo é, o enfoque da pós e da minha aula vai ser bastante prático. Eu sempre trabalho muito com exemplos, com ideias, com sugestões, enfim, entrando no detalhamento de cada situação, até porque eu tenho uma vivência de muito tempo, não só uma vivência relacionada ao peticionamento, mas eu ajudei a escrever a 11.718 como advogada da CONTAG, participei de todo o processo de discussão, de negociação, então eu carrego essa história, eu ajudei a construir essa história, e também sou oriunda do meio rural, então falo muito disso, porque graças a Deus assim, ainda tenho uma forte ligação, meus pais são aposentados rurais, meu irmão está no meio rural, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo é engenheiro agrícola, então a gente tem uma ligação, e o meu marido tem propriedade rural também, então a gente tem uma forte ligação ainda. Até semana passada eu fui falar com o juiz, e aí falando de um assunto que a professora Maria Helena comentou aqui, atividade especial do trabalhador rural. Há uma resistência em reconhecer a atividade especial do trabalhador rural. Depois de 91, porque muitos acham que a pessoa não está constantemente exposta a agentes nocivos. E aí eu fui até conversar com um grande proprietário rural, perguntando sobre como trabalhavam os empregados dele. Ele dizia o seguinte: olha, eu não contrato um empregado para trabalhar 6 meses. Para 6 meses eu poderia contratar um temporário. E a lei permite o contrato de safra. Se eu contrato o empregado para o ano todo, é porque ele tem serviço o ano todo. Então, uma hora ele faz isso, uma hora ele faz aquilo, uma hora faz aquilo. Então, parece que muita gente não conhece bem a realidade e acaba falando sem saber. Então, e com relação ao período anterior a 91, colocaram uma condição de que se fosse empregado de pessoa física não seria atividade especial. Só que também não concordo com isso. Até estou tentando levar aí algumas discussões para o TRF, para o STJ nesse sentido. Entendo que mesmo o período rural anterior a 91 pode ser convertido ou considerado como atividade especial, sim. Perfeito. Jane, deixa eu aproveitar e também mandar então um abraço aqui para Luciene Amaral, para Andressa Bittencourt, Legal, todos estão falando que estão ansiosos pelo Congresso do IBDP para encontrar todo mundo lá. A Helena Barros dizendo para você voltar a São Gabriel. O Manuel Moreira da Costa dizendo que nenhum órgão do Judiciário acompanha a decisão da ação civil pública. Isso até você já entrou um pouquinho no mérito, né? Aí a Ana Enes também dizendo para você ir a São Gabriel. Olha, você está muito requisitada, Jane. São Minas Gabriel. Gerais e Rio Grande do Sul estão despontando, querendo você por lá. Deixa eu aproveitar, então, Só uma e informação também enquanto você olha ali, pode, para pode Marli falar. Marçal, a estrada do Paulo Bacelar não era ruim, tá? Era uma estrada boa. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. O Carlos Edin pode confirmar, ele estava junto, a estrada era boa. E o Paulo Bacelar, assim, estrada pontilhadinha, nada dele ultrapassar. Que coisa mais Ele não séria. me, viu? Ele não me dá carona. Foi bom que você me avisou. Não, não, não. Tu também não ia ter paciência com ele. Não ia porque eu sou muito agitada. O Marcelo Fontes também falou que agora o Dr. Fábio Souza vai integrar a TNU, que traz uma grande esperança. Isso vai ser muito bom, com certeza. E mandar um abração, então, para o Edivaldo Gomes, para o Roberto. Nossa, o Roberto não para de te mandar abraço, Jane. Vou te mandar Ah, mais um querido. abraço. Querido ele. Ai. Jane, então, antes da gente encerrar, eu ia pedir para comentar mais alguns temas contigo.
essa questão do teu livro, do Segurado Especial Novas Teses, você sempre tratou de diversas peculiaridades, né? Uma você já comentou hoje, que é uma que me incomodava. Agora eu estou aproveitando a minha oportunidade aqui para eu fazer a pergunta para você. Me incomodava muito essa questão do direito personalíssimo da mulher, né? Ela tinha uma dificuldade de fazer prova e existia, parece que, uma celeuma em torno de quanto o marido podia receber para que a condição dela não fosse desconsiderada. E aí uns diziam que era até salário mínimo, outros diziam não, é desde que a renda dela não seja mero auxílio, seja fundamental para casa. E eu estou um pouco fora da advocacia agora, mas tenho essa curiosidade de saber hoje como que essa jurisprudência está referente a essa questão da mulher. Bom, a TNU tem uma súmula, a súmula 41, que diz que a circunstância de um dos integrantes desempenhar atividade urbana não exclui por si só os demais. E no STJ, o entendimento é muito semelhante, não exclui por si só. Esse é o lado positivo. O lado ruim é que acaba remetendo para as instâncias ordinárias, turmas recursais e TRFs, a verificação da, aspas, indispensabilidade do labor rural, fecha aspas, em vez de verificar se realmente houve exercício da atividade. Então acaba ficando uma coisa meio assim, vamos ver quem ganha mais é o homem, quem ganha mais é a mulher, quer dizer, de onde tira o maior rendimento. E acaba de novo virando muito casuísmo. Nesse caso, entendo que, nesse caso, tenho que estar afastada, e acaba não tendo aí um parâmetro nem para as pessoas se embasarem, enfim. Então, realmente é um pouco complicado isso. E por isso também é que as mulheres têm mais dificuldade, porque geralmente o documento está em nome do homem, ela não tem documento em nome próprio, e aí ele tem outra fonte de renda e não se permite utilizar. Entendi. Deixa eu aproveitar e também fazer mais um comentário. Hoje eu estou aqui, opa, eu tô até bati no celular. Estou aproveitando para tirar minhas dúvidas pessoais com a doutora Jane. Tem um outro tema que eu acho bem interessante, que é a questão do membro da família que não trabalha exclusivamente lá na roça, mas que ele ajuda a escoar a produção rural, rural e até a fazer a comercialização. Eu lembro até hoje de um caso que eu julguei que me marcou bastante, que era uma das irmãs que ela embalava, ela lavava a verdura, embalava e levava até a cidade para fazer a venda. E o INSS não queria considerar, porque diz que de todos ela era a única que não trabalhava exclusivamente na roça. E hoje existe um posicionamento mais assim mais brando para essas pessoas que ajudam na comercialização ou no escoamento dessa produção? Ana Paula, o que tem a partir da Lei 11.718, uma série de, eu chamo, rendas permitidas. São situações que o segurado pode ter outra fonte de renda e não deixa de ser segurado especial. Então, isso é bem interessante, porque ali tem algumas situações expressas, atividade artesanal, atividade artística, turística, enfim, que são rendas permitidas expressamente pela lei, não excluindo a condição de segurado especial. Agora, a comercialização da produção, ela é um direito que ele pode fazer direto, não precisa. Tanto pode que a lei estabelece lá no artigo 25, e até eu diria assim, gente, para quem advoga para benefícios rurais, dê uma lida com muita calma no artigo 25 da Lei 8.212. Ali fala da contribuição, da forma de arrecadação, tudo. E no artigo 30, inciso 10, diz assim, que o segurado especial, ele próprio é obrigado a recolher a contribuição quando ele vende para o exterior, que é uma venda que hoje não existe mais por conta da desoneração, quando ele vende diretamente ao consumidor ou quando ele vende a outro produtor. Então, ele pode vender diretamente ao consumidor. Isso não tira a condição de segurado especial. E dá para fazer uma analogia também com o pescador, que lá no artigo 9º, parágrafo 14A do decreto 3.048, fala que
considera-se assemelhado a pescador aquele que trabalha no beneficiamento da pesca. Então, aquela pessoa que trabalha na retaguarda, né? Na região próxima a Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes a gente encontra na beira da estrada o pessoal vendendo morangos, que eles plantam, colhem e eles vendem direto às pessoas que vão passando. É uma rodovia muito movimentada, as pessoas vão parando, vão comprando morango. Então, a pessoa que está ali vendendo, um dia é outro, enfim, absolutamente faz parte do contexto da produção essa comercialização. Perfeito. Jane, deixa eu registrar a presença do Edivaldo Gomes. Ele diz que é trabalhador rural e que ele Olha teve a que carteira legal. assinada por 12 anos, mas o restante do tempo ele trabalhou só como agricultor, e pelo que eu entendi ali, até os dias de hoje. Aqui também tem um comentário da Maria Aparecida Cavalheiro Baldissera. Ela disse assim: boa noite, professora Jane. Como a senhora vê a situação de segurado especial que, na iminência de completar a idade para se aposentar, por exemplo, um ano antes, é preso? Ele não requer a aposentadoria? Opa, peraí que me perdi aqui. Me perdi na. Ele não Fui requer clicar aqui, me aposentadoria perdi. enquanto Isso, está na enquanto prisão. está na prisão. Isso, e quando é posto em liberdade, o INSS nega, dizendo que ele não estava exercendo atividade naquele período imediatamente anterior. Não, olha só, nesse caso, vale a regra do artigo 15, tá? Dá uma olhadinha, Maria Aparecida, no artigo 137 da instrução normativa, quando diz assim, acho que é parágrafo 5º, deixa eu ver se eu abro aqui enquanto a gente vai falando, que fala que aplica os seus segurados especial os prazos de manutenção da qualidade de segurado. Então, se para o segurado especial ele mantém a qualidade de segurado, enquanto se os demais segurados mantêm a qualidade de segurado por todo o tempo que está preso e mais 12 meses depois, isso se aplica também ao segurado especial. Só um pouquinho que eu vou conferir só o artigo para você, tá? Para não deixar passar aqui e Enquanto você ficar vai bem conferir, eu vou interessante. aproveitar e mandar um abraço. Então, eu vou mandar de novo um abraço para a Cristiane Kizenoski, que é de Curitiba. A Cristiane falou assim: aposentadoria rural não é direito adquirido quando o homem tem renda urbana alta. Cristiane, não foi bem isso que a doutora Jane falou. O que ela disse é o seguinte, que até foi uma pergunta que eu fiz, é que assim, existe uma ponderação quando uma pessoa do grupo familiar tem uma renda e quanto é o valor dessa renda. Então, ela não disse que perde totalmente ou que não é um direito, mas a gente comentou que existe uma discussão na jurisprudência sobre a importância da renda da pessoa do rural, ou seja, se esse valor retirado da economia familiar, ele é importante ou não para o dispêndio daquela família. É isso, né, doutora Jane? Isso, mas na verdade eu não concordo com isso. Eu acho que cada um tem o Eu seu também não. trabalho, mas essa é a Sim, posição da jurisprudência. Assim, infelizmente, manutenção, né? manutenção e perda da qualidade de segurado. O artigo 137, parágrafo 10, diz: aplicam-se para o segurado especial que esteja contribuindo facultativamente ou não, observam-se as condições de perda e manutenção da qualidade de segurado a que se referem os incisos 1 a 5 do caput. Então, ali tem a resposta para você, utiliza isso, utiliza o próprio artigo 15, inciso 2, aliás, inciso, ali é o do preso, é o 3, né? E, não, o quarto, o inciso 4 do artigo 15 da Lei 8.213 e acho que tem boa chance. Perfeito. Jane, o Edivaldo, que é trabalhador que foi muito tempo rural, ele fez a seguinte pergunta: o fato dele ter tido por 12 anos a carteira assinada prejudica o direito dele na aposentadoria? Depende quando foi isso, porque, em princípio, a instrução normativa permite somar períodos intercalados de atividades rurais, tá? Agora, se esse período ficou para trás, o período de carência dos últimos 15 anos nem se discute. Se é um período recente, ele teria que excluir esse período para poder computar o período anterior e o período posterior para poder somar o tempo de atividade rural. Então, ele poderia sim, tá, se aposentar, mas teria que ver exatamente quando foi esse período para ver
como é que se aplica o caso dele. Opa, não sei o que que eu fiz aqui, que eu bati no meu Cadê você, celular. Ana Paula? Você Eu sumiu não de sei o mim. que eu fiz aqui. Não estou Voltei, vendo mais voltei. você. Eu não sei o que está Não, agora eu acontecendo com estou o meu vendo só celular. uma. Voltei. Agora sim. Não, o Estava vendo só celular e uma uma lâmpada. câmera, o celular e uma câmera, muitos problemas podem acontecer. Mas olha só, Jane, para a gente encerrar, tem mais uma perguntinha do Carlos Soares. Olha só. Doutora Jane, existe alguma quantidade de tempo mínimo em cada uma das modalidades, urbana ou rural, para a híbrida, para se chegar a esses 15 anos? Uma Interessante. pergunta interessante, porque todo Não, mundo tem não essa dúvida, tem, né? não tem quantidade de tempo mínima, tá? E o STJ diz isso, claro. É irrelevante a predominância do labor misto ser urbano ou rural. Deixa bem claro isso, não importa. Não importa se a última atividade é urbana ou rural, não importa nada disso. Então fica muito claro. É que assim, a impressão que eu tenho às vezes é que não olharam o STJ, simplesmente, né? Eu tô rindo aqui, sabe por quê? Porque o Anders falou assim, ó, da próxima vez você bate, aparece eu aqui no sofá. Espero que eles estejam em trajes adequados para aparecer. Esse horário ele já tá meio de pijama. Assim, a Maria Aparecida está perguntando se o pequeno produtor rural, em gozo de auxílio-doença, pode dar sua terra para ser tocada à meia durante o período do auxílio, quer dizer, em meação ou em parceria. Sim, na verdade, o problema depois é provar isso. O ideal é que ele não ceda mais da metade da sua terra. Metade da terra ele poderia ceder estando doente ou não, né? Mais que isso, talvez lá na hora de comprovar isso pode dar problema. O Deixa eu Edivaldo, aproveitar. pelo que eu entendi, o Edivaldo ainda está trabalhando na atividade urbana, né? Acho que sim. E só para registrar, Jane, a presença da professora Viviane Mazotti, dizendo que a Ah, live está legal. imperdível. Grande abraço. Grande abraço para ela. É, Adoro ela. perfeito. Jane, acho que, olha, deu para fazer um esclarecimento muito bom, né? Se for para ler todas as perguntas, você não dorme hoje. Mas eu queria te E o meu agradecer, voo é porque amanhã olha seis só, e meia. nós estamos com 1h15 de live, nós estamos com 100 pessoas online. Imagina, Nossa, que você legal. atingiu o pico de 195 pessoas e não baixou de 100 até o finalzinho da live. Então, eu quero te dar os parabéns por essa forma tão didática. E uma coisa que eu gosto, assim, eu sempre te elogiei muito, que é essa questão, essa simplicidade com que você fala, mas que tem aprofundamento teórico, mas uma facilidade de chegar nas pessoas. E acho que isso fez com que atraísse tantas pessoas assim, com tantas perguntas e ficassem tão satisfeitas com essa nossa entrevista. Mandar abração para a Lúcia Pugliese, nossa amiga querida, Ah, que está legal, aqui querida. assistindo também. Lúcia Catarina de Curitiba, Chiquinha Nascimento, Emanuel Lucimar, esse pessoal que sempre nos acompanha. Então, mandar um grande abraço para eles e deixar você falar um pouquinho agora antes da gente encerrar. Então, eu só queria reforçar o convite aí para o pessoal de Patrocínio, Minas Gerais, que estarei lá no dia 25, deixa eu conferir aqui o dia, de outubro, só conferir aqui, é dia 25 de outubro, 26 e 27 estarei na pós de prática previdenciária, né? Agradecer a oportunidade de conversar aqui, enfim, estou à disposição. E acho que realmente é um tema aí que promete os próximos capítulos aí não novas, que assim, na próxima sessão a TNU vai julgar os embargos, e aí vamos indo e vamos avançando, então acho que é um tema bem interessante. E estou à disposição, Ana Paula. Quando quiser conversar novamente, estamos por aí. Não, com certeza vou te chamar. Deixa eu aproveitar e registrar que estão perguntando o nome do teu livro, Michele Mica. Michele, daqui a pouquinho eu já vou colar ali nos comentários a capa do livro da doutora Jane, tá? Depois a gente já coloca o link da editora para que vocês possam acessar esse livro dela. E agora vai sair o super atualizado, né, Jane? No Isso congresso aí do IBDP. já está pronto, liberado na editora, com algumas
com toda a jurisprudência mais recente, enfim, claro que a gente nunca sabe quando vai estar totalmente atualizado, né? Porque toda hora tem novidades, né? Mas então vai estar realmente à disposição daqui a alguns dias. Não, eu te agradeço. Deixa eu aproveitar, então, só para a gente finalizar, passar para o pessoal o calendário. Então, nós temos o curso da professora Jane em Patrocínio, Minas Gerais. Nós temos agora abrindo 2 turmas de pós-graduação do IEPREV já agora em outubro. Então, temos prática previdenciária, tem previdência e trabalho. Para quem atua numa área um pouco mais empresarial ou também que tem uma relação forte com o direito trabalhista, a pós do IEPREV tem a intenção de trazer não 6 meses de cada matéria, mas integrado. Então, o estudo vai ser das matérias integrando Previdência e Trabalho, já que agora, com essa reforma trabalhista, tantos temas novos, né, serão trazidos, né, Jane? Tanta coisa interessante que a reforma trabalhista trouxe. Então, o IEPREV, eu já ia chamar de IBDP, ó, tô bem hoje. O IEPREV está lançando essa pós. E dizer para todos também que nós vamos ter um curso aqui em Curitiba com o professor Zé Ricardo. Então, o professor Zé Ricardo vem para um evento da Universidade Federal e aí vai estar disponibilizando um curso pelo IEPREV no dia 29 sobre novas teses dos benefícios dos deficientes. Então, para a aposentadoria dos deficientes. É um tema interessante também e que demanda ainda muito estudo, né, doutora Jane? Porque a gente ainda não sabe exatamente como as coisas vão se desenvolver nessa área. Ele é uma grande Aproveite, autoridade no assunto. ele é ótimo, né? E o livro, que vai ser muito bacana lá em Gramado. Então, dizer para o pessoal também, mandar um abraço para o pessoal de Divinópolis. Eu vou estar lá na sexta-feira, junto, coordenando o evento, que é um evento do IEPREV. Quinta-feira eu vou estar palestrando em BH, no Congresso Internacional de Direito Tributário, um viés mais de custeio. E sábado a gente tem um evento em Campinas, que é um evento que a Daniele Monteiro, que também tem o apoio do IBDP também, é um evento com apoio do EPREV, com apoio do IBDP, com apoio da OAB, um evento da Daniele, que vai ser em Campinas também, vai ser um evento muito bacana. Então, se você está em uma dessas regiões, vá prestigiar aí o estudo do direito previdenciário. Jane, só posso te agradecer sempre essa tua disponibilidade, tudo que eu já aprendi contigo em todos esses anos, as oportunidades que você me deu, que não foram poucas, né? Fui diretora do IBDP na tua gestão, só posso agradecer, foi muito legal, foi muito bacana, aprendi muito contigo. E dizer que estaremos em Gramado, vou ter oportunidade, vou representando o Que legal, IEPREV, que bom. também vou estar lá, então nos encontraremos em breve. Tá certo. Muito obrigada, um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Grande abraço para todos. Agradeço vocês mais uma vez e semana que vem estaremos de volta. Um abraço e até lá. Boa noite.